Vamos iniciar o nosso workshop sobre eye tracking, sobre a tecnologia de rastreamento ocular. Na verdade, essa é uma aula introdutória, para você que está começando ou para você que quer entender um pouco mais como que funciona a nossa atuação utilizando esse tipo de equipamento e onde você pode, de repente, encaixar a sua própria atuação ou começar a atuar com esse tipo de recurso, indicar esse tipo de recurso e entender um pouco mais sobre todas as possibilidades, né? Algumas possibilidades aqui, eu não vou dizer que eu consigo abordar em 15 minutos todas as possibilidades, porque é um universo muito grande. Então vamos iniciar agora a nossa jornada sobre eye tracking. Para começar, é interessante falar sobre os contextos, né? Sobre a atuação que esses equipamentos eles se encaixam e que provavelmente você vai acabar encontrando esses equipamentos em algumas atuações como essa, que provavelmente se você é da área, você já deve ter, enfim, imaginado, posso utilizar ou já vi utilizando esse tipo de recurso, né? Atuação hospitalar. Atuação hospitalar sempre em equipe interdisciplinar, você pode utilizar para comunicação alternativa, você pode utilizar para promover a automação do quarto do paciente ali, para que ele possa ligar e desligar as luzes ou acionar a televisão. Então, os equipamentos de controle ocular, eles vão muito além da comunicação alternativa. Você pode proporcionar para o usuário que está temporariamente ali no leito hospitalar uma ferramenta que, além de facilitar a comunicação, ela promove a independência, né, e a automação, desde que bem configurado, desde que adaptado com o recurso correto para aquela necessidade, né? Aqui no ponto 2, eu gosto de ressaltar sobre o uso no contexto da reabilitação, né, com um apoio às clínicas, aos centros de reabilitação, também apoiando as equipes terapêuticas na avaliação de pacientes, né, porque para usar um recurso como esse, é super importante que a equipe terapêutica faça a avaliação correta do recurso com o paciente. Será que ele tem a varredura condizente com o uso da ferramenta? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Será que essa prancha é mais adequada? Questões visuais, cognição, tipo de resposta, a velocidade do recurso, né? Será que ele está preparado nesse momento para usar um recurso como esse, ou a gente tem que iniciar com a baixa tecnologia? Então, quem melhor do que a equipe terapêutica para traçar um plano de curto, médio e longo prazo, né? A gente tem uma frase que é muito dita por uma fonoaudióloga muito famosa aqui em São Paulo, né, na nossa região, que ela diz o seguinte: não adianta ter uma Ferrari na garagem se eu não sei dirigir, né? Então, você precisa treinar esse recurso da forma correta, né? Você precisa entender que aquele momento do usuário é um momento inicial, é um momento de adaptação, de trabalhar às vezes com ferramentas mais lúdicas, com jogos, para que, principalmente se ele for uma criança, ele venha a participar de toda a curva do aprendizado até o seu objetivo, que provavelmente, na maioria dos casos, é a alfabetização, ou a comunicação efetiva, ou até mesmo o uso de um aplicativo como o Excel, para que ele possa voltar a trabalhar. Que aí a gente já conecta aqui no ponto 3, onde a gente fala sobre recursos de acessibilidade do computador, né, onde eu posso proporcionar para ele uma ferramenta além da comunicação, plus comunicação, acesso ao computador, acesso aos e-mails, né, acesso às redes sociais, ou alguma ferramenta do ambiente de trabalho que ele precisa utilizar, o sistema do trabalho dele, ou até mesmo participar de grupos utilizando sistemas completos, como Teams, ou até mesmo reuniões no Zoom, grupos no Skype, enfim, a gente vai adaptar o computador desse usuário para que ele volte a executar as suas funções laborais da melhor forma possível. Aqui no ponto 4, a gente fala muito sobre a capacitação e a educação, o treinamento desses pacientes, desses profissionais, dentro de todo esse contexto, né? Essa formação, ela também é muito importante, para que vocês não utilizem apenas o básico da ferramenta, para que vocês utilizem a ferramenta em sua totalidade. Então, os profissionais
como eu disse anteriormente, são capacitados, treinados para que utilizem essas ferramentas, saibam como avaliar, adaptar, customizar as ferramentas para o usuário final, né? E vai muito além, porque também se a gente pensar no contexto da educação, a gente pode estar adaptando esses recursos, utilizando os recursos de acessibilidade, mas de comunicação, para que ele volte a frequentar a sala de aula, ou para aquele paciente ele venha a ser alfabetizado usando métodos alternativos de comunicação, né? Então, tudo isso a gente pode contextualizar e proporcionar em diferentes contextos, né? Melhor do que o Rafael aqui contar para vocês como a ferramenta funciona, nessa próxima apresentação, nesse próximo slide, eu gostaria que o Rick Ribeiro, ele é muito conhecido, né? É um grande amigo, eu gostaria que ele contasse para vocês como que é o uso do controle ocular e o que que representa para ele utilizar uma ferramenta como essa. Vamos lá. Olá, eu me chamo Rick Ribeiro. Em 2008, aos 28 anos de idade, fui diagnosticado com esclerose lateral miotrófica, mais conhecida como ELA. Fui gradativamente perdendo todos os movimentos do corpo. Passei a respirar por aparelhos e a usar o computador por meio de um leitor óptico Tobii. Ele interpreta os movimentos da pupila e funciona como um mouse. Por meio do leitor óptico, consigo acessar a internet, abrir os e-mails, escrever, fazer planilhas e apresentações, ou seja, praticamente tudo que fazia antes, porém mais devagar. Além do leitor óptico, uso um teclado virtual para escrever e um programa que transforma texto em voz para falar. Apesar das limitações, sempre mantive o bom humor. Fundei o Mobilize Brasil, portal sobre mobilidade urbana sustentável que completou 10 anos em setembro, e trabalho em uma empresa multinacional de consultoria, UI. O trabalho no Mobilize rendeu muitos prêmios, entrevistas e reportagens. Em 2017, escrevi o livro Movido pela Mente em parceria com a premiada escritora Gisele Mirabai. E desde 2018 fui convidado para ministrar mais de 40 palestras sobre mobilidade urbana, sustentabilidade, ou a forma como encaro a vida. Tudo isso só é possível graças à tecnologia e ao controle ocular. Um abraço a todos. Posso fazer praticamente tudo que eu faço hoje com o mouse e teclado convencional, com o mouse e teclado físico. E vamos entender também que eu não trabalho com a piscada, né? Eu não trabalho com o piscar para acionar. Eu trabalho com a fixação ocular. Então, eu fixo o meu olho em determinados pontos da tela, aciono o software e ele executa um comando de mouse e de teclado, ou até mesmo aciona uma frase, uma palavra, uma letra, e é assim que a ferramenta funciona, né? O usuário não precisa nem piscar para acionar ou para que ele tenha uma habilidade fina, né, motora, ou até mesmo motora, para fazer uso do recurso. Então, eu fixo o olhar, através do uso da varredura, fixei e eu aciono o clique. Então, isso torna mais fácil para muitos usuários e até mesmo uma ferramenta mais simples de ser utilizada. Mas eu repito, a avaliação é muito importante, o teste dessa ferramenta também é muito importante, e por isso que você, profissional da área, precisa saber como tudo isso funciona, saber como adaptar, e até mesmo para quem pedir ajuda quando você precisar de algum tipo de ajuda, né? Então isso é importante. No próximo slide, eu quero contar para vocês quem são os usuários que podem utilizar tanto as ferramentas de comunicação, quanto os recursos de controle ocular, as ferramentas ali que tem no controle ocular, porque o controle ocular ele é o hardware, ele é apenas o hardware. Conectado a ele, eu tenho alguns softwares. Então vamos lá. E nessa tela, eu apresento para vocês alguns usuários que podem fazer uso desses recursos, né? Os softwares e também o hardware. Imagina que, de repente, aquele usuário ele não precisa de uma ferramenta de controle ocular para acionar o sistema. Ele pode ir com a mão ou com algum outro método alternativo que você vai prover. Mas ele pode utilizar o software em algum momento. Se aproveitar do software de comunicação, se aproveitar do software de acesso. Então,
Os pacientes com esclerose lateral amiotrófica, que muitos utilizam aqui no Brasil os equipamentos de controle ocular, pacientes com lesão medular, os pacientes afásicos que podem aproveitar os softwares de comunicação para se comunicar melhor, para ter um apoio ali, um suporte no dia a dia, né, da comunicação. Crianças, adultos e adolescentes com paralisia cerebral. Né, as meninas com síndrome de Rett, as crianças com síndrome de Rett, né, e atendemos também alguns casos aqui no Brasil, em conjunto com algumas terapeutas, né, com algumas fonoaudiólogas. Os softwares para comunicação para as crianças com TEA, né, para os usuários com TEA, usuários com Parkinson, com síndrome de Parkinson, né, tanto usando tablet quanto até mesmo equipamentos de controle ocular, crianças com distrofia muscular, amiotropia espinhal, Duchenne e outras, né. Aqui são alguns casos, né. Imaginem vocês que o nosso objetivo, de verdade, é promover a autonomia de pessoas com dificuldade motora e cognitiva. Então, qualquer usuário, qualquer paciente que você imaginar dentro desse contexto, muito provavelmente a gente pode ajudar com algum recurso. E que recursos são esses? Quais são os dispositivos, as ferramentas que nós oferecemos e proporcionamos para que você tenha esse arsenal, né, esse ecossistema de software e hardware para ajudar o seu usuário, para ajudar o seu paciente? Então, a gente começa sempre falando de um bom hardware, um bom equipamento. Esse equipamento ele está conectado com um conjunto de softwares, um software para comunicação, um software para virtualizar mouse, um software para facilitar a automação, para acionar a Alexa, por exemplo, um assistente de voz, para fazer o acionamento, de repente, do ar-condicionado, da televisão, utilizando a tecnologia de infravermelho que tem no controle remoto, que você tem na sua casa, né? Mas esse software também ele precisa ter um bom conjunto de símbolos ou símbolos regionalizados. E aí não é uma discussão do que é melhor, do que é pior, a decisão é sua e a busca é sua, mas nós entregamos o mais completo possível para que você possa trabalhar dentro da nossa região, dentro do nosso contexto aqui Brasil, né? Então, símbolos regionalizados, se você procurar até por bolo de rolo lá, uma comida típica, né, um doce típico aqui do Nordeste, você vai encontrar essa capacitação e treinamento como nós estamos fazendo aqui agora. Não adianta entregarmos para você todo esse contexto, né, esse ecossistema completo de tecnologias e você não tiver ali um bom treinamento, uma boa capacitação para saber usar a ferramenta, né? Então, como estamos fazendo agora, faz parte de um ecossistema de tecnologia, capacitar e treinar os pares, né, as pessoas que estão ali trabalhando em conjunto com você, conosco. E, mais do que importante, né, fundamental, equipamentos e softwares sempre em constante atualização, sempre buscando novas necessidades, mas também inovando, trazendo recursos que talvez você nem tenha imaginado que fosse possível, mas que já tem ali na ferramenta, ou que virá em algum momento próximo, para que você amplie o seu portfólio de opções ali e de funcionalidades para o seu paciente, para o seu usuário. Vamos conhecer agora um pouquinho dessa atuação, né? E essa atuação que é realizada por vocês e que nós aqui fazemos parte em conjunto, né? Porque a atuação é sempre multi-interdisciplinar, mas vocês são o principal vetor do uso dessas ferramentas nesses vídeos. Essa atuação aqui é uma atuação hospitalar. O senhor expressa aquele que o senhor realmente está sentindo hoje, tá? 2 vezes. Cuidado. Triste mesmo? Triste e angustiado? É isso? É isso mesmo? Mais um minuto. Angustiado por conta de dor? Sim mesmo? Então, nós utilizamos o equipamento de controle ocular, uma prancha de comunicação,
uma segunda prancha de comunicação para ter essa confirmação, e assim, né, organizamos uma estratégia, um pensamento, né, algo que precisávamos saber com certeza ali o que estava acontecendo, e aí com um pouco de treino, né, um pouco de conversa, né, um pouco de aproximação também do caso, a gente conseguiu, em pouco tempo, adaptar para esse usuário. Então, veja que isso tem uma atuação aqui com profissionais trabalhando em conjunto, né? É muito mais do que tecnologia. Aliás, a tecnologia é só um objeto ali que ajuda com que essa equipe faça o melhor trabalho, né? Porque tem toda uma conexão com o usuário que nem estava acostumado a fazer uso de um recurso como esse, que até mesmo nem gosta muito de tecnologia, mas adaptando, olhando para o usuário, para a necessidade dele, para o que realmente ele deseja, a gente consegue entregar isso com mais facilidade. Veja que no ambiente hospitalar também a gente pode adaptar, inclusive para o leito, esse equipamento aqui que eu mostro na foto direita, ele está adaptado no leito do paciente. Esse é o equipamento I16, quando vocês forem pesquisar, procurar e quiserem mais informação sobre ele, né? É o equipamento que eu mais indico para trabalhar aqui no leito hospitalar. Ele permite questões de asepsia, né? Você pode higienizar ele, utilizar em mais leitos, né? Ele não precisa ficar só em um leito. Ele tem algum tipo de alguns tipos de montagens em que você pode levar para outros leitos e assim facilitar o uso com outros pacientes. Ele tem os recursos de automação, então eu posso adaptar aqui o controle remoto, além do teclado de comunicação, e o paciente pode trocar de canal, mudar o volume, enfim, dá para fazer tudo que a gente faz com o controle remoto tradicional, só que você precisa adaptar e configurar aqui numa interface, uma interface muito fácil, com botões grandes, por exemplo, né? Ou uma interface que é condizente com o nível cognitivo ou com a familiaridade que o usuário tem com tecnologia, e assim ele consegue ter esse acesso muito rápido, né? Sem ter que ter muito treino, né? Então, eu sempre penso que quanto mais fácil eu entregar a tecnologia, a interface para o paciente, para o usuário, né? Mais rápido ele se adapta, né? E também essa curva de aprendizagem ela é importante até mesmo para que eu não venha a ter um desuso da tecnologia. O paciente desista de utilizar a tecnologia. Imagina você, se eu te entregar um aplicativo muito confuso de utilizar. Por mais que eu diga que ele é o melhor aplicativo para aquela funcionalidade que você quer, se ele for muito confuso, provavelmente você vai acabar desistindo ali no meio do caminho. Aqui, agora, apresento um caso em que a fonoaudióloga está treinando o recurso com uma criança. E veja que ela está usando nesse momento atividades de ação e reação. Muito simples, porém com um objetivo específico, né, que é o treino do uso da ferramenta, porque para a criança, né, é importante, primeiro, esse primeiro entendimento. Né, eu olho, alguma coisa acontece, eu olho, sai um barulho, ação e reação, né, então vejam no vídeo. Tem mais animal? Então agora eu quero mostrar para vocês um pouco como essa tecnologia evoluiu. Quais são os novos recursos que estão disponíveis nesses equipamentos novos de controle ocular, inclusive o PCI-5, que foi lançado recentemente, no final agora de 2020, com recursos que ajudam muito pacientes que em algum momento não conseguiram utilizar o equipamento, as versões anteriores, ou estão tendo alguma dificuldade. Mas não só isso. Aqueles pacientes que precisam de novos recursos ou de recursos mais avançados, até mesmo crianças que estão iniciando no uso dessa tecnologia, podem ter um maior benefício e um resultado até mais satisfatório com esses novos dispositivos de controle ocular. Vamos ver agora algumas funcionalidades importantes que estão disponíveis nesses novos equipamentos. Então aqui, um recurso super importante é dizer que ele vai funcionar tanto com a pupila clara quanto com a pupila escura, né? Porque é ali na pupila onde a gente faz a reflexão, onde o equipamento de controle ocular direciona
né, a sua luz, né, vou falar de uma forma bem simples, a sua luz ali que tem na frente do leitor para fazer essa captação, para saber onde que está o olhar e para captar esse movimento do olhar. A nova versão do software, né, do Computer Control, muito mais intuitiva, mais rápido de utilizar. Então agora eu não preciso primeiro escolher a ação que eu quero executar. A primeira coisa que eu tenho que fazer nessa nova versão do software é olhar para onde eu quero ficar. O ícone do Google Chrome, por exemplo. E ele vai abrir um menu de opções, clique esquerdo, clique direito, muito mais intuitivo, muito mais natural, e até mesmo mais rápido para alguns usuários. Importante, a avaliação e o teste, ele é super importante, né? Porque para um usuário, Computer Control pode ser mais ágil, mais rápido, mas para o outro, não. Então depende muito, tem todo um treino, né? E se não está sendo muito bem utilizado agora, se a gente planejar um treinamento, uma capacitação desse usuário de objetivos, né, com objetivos de curto, médio e longo prazo, então isso é super importante. Profissional de atuação na área de tecnologia assistiva é super importante. E toda essa equipe multidisciplinar faz parte desse sucesso de uso do recurso, né? Uma outra funcionalidade muito interessante, uma outra característica desses novos equipamentos é que ele pode ser utilizado em telas de até 27 polegadas. Né? Para alguns usuários, também, isso pode fazer muito sentido. Botões maiores, campo visual um pouco mais distante, né? Porque eu posso, de repente, proporcionar ali uma distância de até 60, 70 centímetros, mais ou menos. Né? Então, tudo isso depende muito do que o usuário precisa, de como ele estará posicionado na sua cadeira, na sua cama, enfim, no seu ambiente de trabalho. Isso é super importante. Um recurso que eu gosto muito, que é o Windows Hello. Né? Se você não conhece o Windows Hello, ele é uma ferramenta de acesso ao Windows, segurança, acesso ao Windows, em que eu não preciso digitar uma senha. Ele faz o reconhecimento da minha face, assim como você deve ter já no seu celular, e loga na máquina e acessa o Windows sem precisar digitar a senha, sem precisar que outra pessoa faça o login por ele. Isso é super importante para alguns usuários, né? E é uma característica de segurança também muito interessante para alguns profissionais. Aqui eu destaco também a maior precisão. Nessa nova versão, temos uma precisão maior da captação, do foco, né? Então, aquele usuário que tinha dificuldade com o equipamento anterior, com o equipamento mais antigo, talvez, nessa nova versão, ele seja beneficiado, ou ele tenha mais facilidade. E já finalizando, mas também recursos que são super importantes, que eu não poderia deixar de falar, são os aplicativos acessíveis, né, as interfaces acessíveis para WhatsApp, Facebook, Netflix, integradas ao Communicator 5, isso é importante, elas estão integradas ao Communicator 5, são interfaces facilitadoras. Se você não conhece, eu te convido para participar e ficar atento dos nossos próximos treinamentos, que falaremos sobre as interfaces acessíveis para o Communicator 5. Né? Também a possibilidade de utilizar acionadores de pressão com o PCI 5. Então, por exemplo, se eu quero fazer o apontamento com o olhar e por algum motivo a fixação para esse usuário é mais difícil. Então, para fixar, né, para efetivar o clique, eu posso fazer uma substituição por um acionador de pressão. E aí, se ele tem alguma possibilidade de utilizar um acionador de sopro, né, de pé, com um mínimo esforço aqui do dedo, eu posso fazer uma configuração, utilizar controle ocular mais acionadores de pressão para fazer o acesso do computador ou da minha prancha, né? Isso é muito legal. Finalizando também aqui um recurso que eu gostei muito nessa nova versão é a possibilidade de utilizar com mais facilidade em ambientes externos, com a luz natural, a incidência de luz natural, ou até mesmo a luminosidade dentro de casa, mas que pode estar impactando ali no uso por conta dos reflexos que isso causa. Né? Existem outras estratégias que você pode aprender, continuando aqui, participando dos nossos treinamentos, das nossas formações, mas no PCI 5 você já tem esse recurso nativo que vai detectar, né, e vai te ajudar a facilitar o uso do usuário em ambientes externos. Finalizando, eu agradeço para você que assistiu até o final. Aqui estão os nossos contatos. O que você precisar, não hesite em entrar em contato com a nossa equipe. Também aqui o endereço do nosso site. Eu gostaria de te convidar para seguir a Civian no @Civian Brasil no Instagram.
onde você vai ficar sabendo sobre novidades, sobre treinamentos, novos equipamentos e tudo que estamos trabalhando para a comunicação alternativa, para os profissionais e usuários que precisam desses recursos. Então, muito obrigado, até o próximo workshop.